conversando acerca do Evangelho, conversando sobre o Evangelho. Hoje eu quero prosseguir um pouco mais nas reflexões acerca da fé. Semana passada nós começamos a falar acerca da fé e hoje nós queremos falar um pouco mais, uma vez que este é um tema extremamente necessário, haja vista que nós vivemos num tempo de uma profunda crise de fé. Isso o próprio Jesus falou, profetizando acerca desses últimos dias. Ele disse: quando vier o Filho do Homem, porventura ele achará fé sobre a terra? Então ele falava acerca desses últimos dias, os dias da vinda, da segunda vinda de Cristo, e ele, portanto, questiona se haveria, no sentido de que a fé estaria escassa. Lógico, a fé é genuína, né? A fé verdadeira, a fé que tem substância, a fé viva, orgânica, a fé que gera os frutos para a vida eterna. Então, esse é um assunto extremamente importante. Nós colocamos aqui ainda semana passada, demonstrando como que, hoje em dia, embora pareça haver bastante fé, ou muitas pessoas que possuem muita fé, mas nós vemos muito uma fé meramente dogmática, uma fé meramente tradicional, que não confere com a fé de que diz a Escritura. Para tanto, quero convidá-los a lerem comigo dois textos. O primeiro está em Hebreus capítulo 11. Abram em Hebreus capítulo 11. E depois vamos abrir também em Tiago, o livro seguinte a Hebreus, no capítulo 2. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Acompanhe na sua Bíblia, diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Somente este conceito, este primeiro versículo. Vamos então também abrir em Tiago, capítulo 2. Vamos ler a partir do versículo 14 até o versículo 23. Ou até o versículo 24. Vou pedir bastante atenção, porque esse é um tema bastante complexo. Eu preciso que os irmãos atentem bem para o que nós vamos demonstrar essa noite. A partir do versículo 14 diz assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Queres ficar, pois, certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a Escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não por fé somente. Amém? Dois textos, ambos falam sobre a fé, e eu tenho pensado muito acerca
de questões fundamentais da experiência cristã, como arrependimento, fé, novo nascimento. Temas que aparentemente são muito simples, né? Parece que já são temas já batidos, ou já trabalhados, ou já compreendidos, mas quando nós olhamos esses temas, estamos agora falando sobre a fé, de uma perspectiva orgânica ou funcional, de uma perspectiva da existência ou da experiência do homem frente a esses ensinamentos ou a essas realidades espirituais, nós percebemos a profunda necessidade que temos de rever esses conceitos, de fazer uma nova leitura e de buscar a compreensão dessas verdades enquanto realidades do nosso ser, no nosso coração. O grande desafio nosso, ou o grande desafio de todo cristão, é de ter experiências com a verdade que ele crê. Ou seja, nós confessamos a palavra de Deus, nós confessamos a verdade de Deus, mas não deve ser apenas uma confissão de lábios. Nós precisamos de uma confissão que, de fato, possa estar constituída dentro de nós, como na semana passada nós demonstramos a partir do Evangelho de João, no capítulo 6, como o próprio Cristo, ao falar sobre a fé, ao falar sobre a obra de Deus que consiste em crer no Filho de Deus, ele diz que a fé é como que o tomar posse de algo para dentro de si. Quando ele fala que o crer em Deus, ou o crer em Cristo, é como comer a carne e beber o sangue do Filho de Deus. Ou seja, quando você se alimenta, que você recebe o alimento para dentro de você, o alimento passa por um processo de metabolização, não é? Ou seja, as vitaminas, os nutrientes daquele alimento serão absorvidos pelo seu corpo e vão constituir a sua própria pessoa. Em outras palavras, eu poderia dizer que nós somos aquilo que nós comemos. E dizendo acerca do espírito humano e do coração humano, também não é diferente. Nós somos, enquanto alma, nós somos, enquanto espírito, aquilo que espiritualmente nós comemos. Comer no sentido de tomar para si aquilo que Cristo é. Ele vai dizer que isso se faz mediante a palavra. Ele diz: as minhas palavras são espírito e são vida. Então, as palavras de Cristo são tomadas por nós, e essas palavras são trabalhadas no nosso ser. Elas são trabalhadas de maneira a se tornar uma só conosco, ou nós e a palavra nos tornarmos um só, nós sermos identificados com a palavra, não somente na forma intelectual, mas na forma do pensamento, na forma do sentir, na forma do ver, na forma do viver. Aí nós poderemos dizer de fato e de verdade que nós estamos exercendo a fé genuína, a fé verdadeira. E aqui nós vimos dois textos, e o primeiro texto, o texto de Hebreus, é um texto extremamente interessante, porque ele nos dá um conceito de fé. Ele nos mostra, né, capítulo 11, versículo 1 de Hebreus, que fé não é uma mera convicção, a fé não é um mero acreditar, a fé não é um mero posicionar-se a favor de algo, como que diz, não, eu concordo com algo, eu acredito que isso deva ter sido assim de fato. Mas o texto diz, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Nessa leitura, em português, nessa versão, a impressão que dá é que a fé é uma convicção de alguma coisa, né? Fala assim, não, eu tenho uma convicção no meu coração de que deve haver anjos. Eu nunca vi anjo. Tem uma meia dúzia aqui que dizem que já viram anjos, né? Mas não se deve dar muito crédito a essas coisas, né? Essas pessoas. Mas o fato é que eu nunca vi anjo. Mas digamos que eu diga assim, não, eu tenho uma convicção de que eles existam. Aí eu digo, isso é fé. Não é? Aí eu digo, não, eu também creio que Deus existe. Eu acredito que há um Deus. E, portanto, eu digo isso, então eu tenho fé em Deus. E assim nós vamos confessando um tanto de outras coisas. Entretanto, a grande questão é, será que essa fé que eu digo exercer sobre Deus, ou sobre anjos, ou sobre qualquer outra coisa, que tanto essa suposta fé exerce influência na minha vida real, na minha vida concreta? O quanto que essa fé me move,
e faz eu viver e agir em consonância com essa fé que eu digo ter. Então, observe vocês que a fé, quando nós olhamos por esse texto de Hebreus, na língua grega, que foi escrita, a Bíblia foi escrita em grego, no Novo Testamento, se diz que a fé é a substância, ao invés de você ler na sua Bíblia, como diz, é a certeza das coisas, no grego você vai encontrar uma palavra que traz essa ideia, que a fé é a substância das coisas que se não veem. Ou seja, as coisas que não estão para os meus sentidos, para a minha visão, para o tato, paladar, olfato, né? Mas que é uma substância dentro de mim. Portanto, a fé trata de uma realidade que está dentro de você, que já existe em você, e, portanto, você pode experimentar esta substância. A palavra grega se traduz aquilo que tem fundamento, uma substância, um ser real, a qualidade substancial, a natureza de uma pessoa ou de uma coisa. Quando a Bíblia, portanto, diz que a fé é a substância, ela quer dizer que a fé é algo que traduz a substância das coisas espirituais dentro de mim. Portanto, se eu digo que eu acredito, mas dentro de mim aquilo não está constituído, não se move em mim, não me leva a experimentar aquilo que eu digo que eu creio, então, certamente, eu posso ter uma fé teórica, uma fé tradicional, uma fé dogmática, não, entretanto, uma fé verdadeira. E quando se fala, portanto, dessa fé verdadeira, uma fé viva, como que uma força interior que me dá não somente a certeza de algo, mas me faz experimentar aquilo que eu não posso ver e que já é presente. Então, essa fé nós podemos observar no contexto do livro de Tiago, demonstrada na vida e na experiência de Abraão. Abraão, vocês sabem, ele é chamado na Escritura de o pai da fé. Não que ele tenha gerado a fé para todo mundo, até porque a fé é um dom divino, é um dom de Deus. Mas aqui Abraão ele é colocado como protótipo de alguém que creu verdadeiramente, apesar de todas as suas limitações humanas. No caso, Abraão era um homem extremamente limitado, e como homem, na parte humana, ele precisava de experimentar o crescimento e, sobretudo, o aperfeiçoamento da sua fé. A fé em si mesma, ela tem uma qualidade plena. Não existe fé pequena nem fé grande, a fé é uma só. A fé enquanto fé. Agora, quando digo que eu experimento essa fé, eu tomo para mim essa fé, ou ela é gerada dentro do meu coração, aí eu me deparo com o elemento humano, o homem. E o homem, portanto, no caminho da sua experiência de fé, ele precisa de aperfeiçoamento em relação a essa fé. Até que a fé o ganhe completamente, até que o homem passe a andar completamente por fé, ele tem toda uma trajetória. E em Abraão nós vemos essa trajetória, nós vemos aqui em Tiago falando acerca da fé, e ele dá como exemplo primordial Abraão, este que é para nós o protótipo de um homem cuja experiência foi movida sobre a terra mediante a fé. Então, olhando para Abraão, nós podemos entender um pouco a nossa experiência humana. Nós sabemos que Abraão, ele, quando foi chamado, ele habitava em Ur da Caldeia, foi chamado por Deus para deixar a sua família, deixar a casa do seu pai, deixar os seus bens, que ele tinha, as suas terras, propriedades, lá em Ur da Caldeia. Ele deveria sair simplesmente pela fé em Deus, para um lugar que Deus haveria de lhe mostrar. Então a experiência de Abraão começa com um chamamento, a partir de uma intuição interior, que Deus diz para Abraão: Abraão, levanta-te, porque eu tenho um propósito contigo. Veja que Abraão era um homem comum, morava numa terra comum, no meio de pessoas idólatras, inclusive. Ele morava em Ur da Caldeia, inclusive a época da construção da cidade Torre de Babel. Ele morava na Mesopotâmia, morava naquela região de rebelião. E Abraão, portanto, ele é chamado por Deus. O que implica que todos nós começamos a nossa história de fé quando nós temos intuitivamente a certeza de que Deus tem um propósito na nossa vida. Ocorre que as pessoas, todas elas, têm certamente fé no coração. A fé é um dom de Deus. É um dom de Deus, um atributo do espírito humano, que Deus criou com essa qualidade de crer em Deus.
A Bíblia diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Então esse desejo por viver eternamente, esse desejo pela eternidade é um dom divino. Os homens de toda sorte, eles buscam por Deus. De todo jeito, conhecendo muito ou pouco, eles sempre buscam a Deus, tanto é que eles fazem até mesmo ídolos, porque tem uma necessidade interior e profunda de servir a Deus, ou, de maneira geral, servir a um Deus. Muitos sem conhecimento se põem a servir a deuses, que eles próprios, inclusive, vão criando. Mas o fato é que todo ser humano, em algum momento da sua experiência, ele vai ter esse start, esse começo, essa intuição de que ele é chamado, ele foi criado por Deus para servi-lo. Nesse caso, você, na sua experiência, precisa começar daqui, desse ponto de partida. Você crer em Deus, eu creio, mas você é um crer que você apenas aprendeu a acreditar, porque todos que vieram antes de você falaram isso? Ou você já sentiu intuitivamente no seu coração e já recebeu essa compreensão desse chamamento de que você existe para a glória de Deus e que Ele te chama, portanto, para uma experiência de fé com Ele? Você tem essa convicção no seu coração? Se sente chamado? Ou você é apenas um cristão, como eu vou colocar, tradicional, porque seus pais eram e os pais deles também eram, e assim você acabou ficando por aí, porque te trouxeram quando criança para a igreja, aí você ia, ficava na escolinha, os professores cantavam, contavam historinha, e você cresceu e criou um grupo de amigos na igreja, e você agora está aí porque você está, ou você se sente chamado por Deus, ou você se compreende como alguém que tem um papel importante a exercer no meio cristão, no mundo, na família. Se você se sente chamado, se você entende, porque Deus lhe mostrou no coração, então você já começou a sua experiência de fé. Porque Abraão, diz a Escritura, quando chamado, creu em Deus e obedeceu. Hebreus capítulo 11 vai colocar, quando Abraão creu, pela fé, Abraão obedeceu a Deus, indo para uma terra que Deus haveria de lhe mostrar. Ou seja, observa que o livro de Hebreus, e aqui é um texto interessante, se você observar Hebreus capítulo 11, dê uma olhadinha na sua Bíblia rapidamente, versículo 8 diz, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Então veja que é dito, Abraão, pela fé, obedeceu. Então veja que não há nenhuma dicotomia entre a fé e a obediência. Infelizmente, muitos ao falarem sobre a fé, eles dizem, não, eu apenas creio, não me exija nada, não me cobre nada. O homem é salvo pela fé. E é verdade, o homem é salvo pela fé. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Entretanto, veja que a fé de Abraão era uma fé como um motor para fazê-lo se movimentar, colocá-lo em movimento. Abraão tinha uma vida construída em Ur da Caldeia. Pense você comigo, ele tinha uma história. Ele tinha ali toda uma história, tinha uma família, tinha os parentes. Ele foi nascido e criado naquela terra. Aí, de repente, algo dentro dele se move. E aí vem a voz de Deus dizendo, Abraão, chegou a hora de caminhar por fé. Levanta-te, deixa tudo para trás e vamos agora para uma terra que eu vou te mostrar. Aí diz a Escritura, Abraão creu em Deus. E essa fé o fez obedecer. Portanto, a obediência é o resultado de uma fé genuína. Tiago, sabendo disso, ele escreve o seu livro exatamente para confrontar uma igreja e, sobretudo, uma liderança que havia nessa igreja, de pessoas que diziam que tinham a fé, mas Tiago não podia ver exatamente essa fé em produção, essa fé em movimento. Tiago via pessoas que falavam em Deus, diziam crer em Deus, mas eram incapazes de reagir positivamente àquilo que eles próprios ensinavam. Ou seja, eles ensinavam algo, mas eles não tinham força para praticar aquilo que eles diziam ser correto, que eles acreditavam ser a verdade. Então Tiago fala assim, olha,
Que tipo de fé é essa que vocês possuem? Ele começa a fazer um questionamento. Ora, pense comigo, ele vai dizendo, capítulo 2, versículo 14 de Tiago, ele começa a fazer um questionamento a essas pessoas, dizendo o seguinte: veja, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Observa que Tiago em nenhum momento ele está dizendo, pode por acaso a fé, sozinha, a fé salvar o homem? Ele não está questionando a salvação por meio da fé. Não há conflito algum entre Tiago e Paulo. Ele está dizendo, pode, porventura, semelhante fé salvá-lo? Em outras palavras, quando ele diz semelhante fé, ele está dizendo, esse tipo de fé que você tem, que é uma fé meramente professa, é uma fé industrializada, uma fé religiosa, uma fé de uma mera confissão em objetos religiosos, uma fé que não faz parte do seu coração, uma fé que é da boca para fora, uma fé que não se move. Ele vai no questionamento, pode porventura semelhante fé salvá-lo? Olha só o exemplo que ele dá. Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, imagine essa situação, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo. Qual é o proveito disso? Então pensem comigo o que ele diz no versículo 14 e o exemplo que ele dá no 15 e no 16. No 14 ele fala, qual é o proveito de alguém que diz que tem fé? Ele diz que tem fé. Quantos aqui tem fé? Diga aí, diga que tem fé. Ele está perguntando, mas na hora de você exercitar essa fé, ela não aparece, ela não surge. Agora veja o exemplo que ele dá. Está lá um irmão carecido de roupa e carecido de alimento. Ora, quem está com frio, precisa de uma roupa, de um agasalho, né? Para se cobrir ou não? E quem está com fome precisa de quê? De alimento. Mas aí chega lá o cristão diante daquele que está necessitado, chega lá aquele que diz que tem fé. Aí ele fala assim, olha, eu tenho fé, e para demonstrar a minha fé, eu vou liberar uma palavra na sua vida. Olha o versículo 13, leia comigo. Ou melhor, o versículo 15, né? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa, necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz e aquecei-vos e fartai-vos. Ou seja, ele liberou uma palavra, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos. Ou seja, Deus vai te abençoar. Eu lancei uma palavra na sua vida. Tiago está dizendo, não é assim que se demonstra a fé. Não. Você diz que tem fé porque ministrou uma palavra. Mas qual é o proveito? O outro vai para casa com fome e com frio. Ele diz, a sua fé não resolveu o problema da pessoa. Então, não há proveito algum em uma fé que apenas se manifesta apenas em palavras, e não em obras, e não em atitudes. E aí ele vai falar que essa fé, que é incapaz de produzir o fruto, é uma fé morta, uma fé inoperante, uma fé que não gera resultado, não gera fruto. E aí vem Abraão, esse chamado, para demonstrar, ele sai. A prova de que Abraão creu é exatamente o fato de ele ter saído de Ur da Caldeia em obediência à palavra de Deus. Entretanto, a história de Abraão e sua experiência de fé não é tão simples assim. Isso porque o elemento humano precisa ser trabalhado. Ou seja, até nós compreendermos claramente a Deus e a sua vontade, nós passamos por altos e baixos. E a experiência de Abraão não foi diferente. Você vê que Abraão, quando chamado, grosso modo, Hebreus diz, ele obedeceu e saiu. Mas quando nós lemos a história de Abraão, nós vamos encontrar alguns problemas que Abraão foi aprendendo aos poucos. Pouco a pouco, ele foi aprendendo a exercitar sua fé em Deus e a colocá-la em prática. Quando Deus o chamou pela primeira vez, presta atenção, ele ainda habitava em Ur da Caldeia, Mesopotâmia. Quando você lê Gênesis capítulo 12,
lá vai dizer que Abraão foi chamado quando ele ainda habitava em Harã. Mas se você ler Atos capítulo 7, Estevão, ao contar a história de Abraão, fala que ele foi chamado quando morava em Ur da Caldeia. Aí você fala assim, olha, mas eu estou com duas informações, afinal ele foi chamado, ele estava na Caldeia ou estava em Harã? É porque Abraão, ele foi chamado duas vezes, no sentido de que a primeira vez que Deus o chamou, Abraão, ele creu, mas não agiu prontamente. Sabe quando você crê no coração, mas você ainda precisa aprender a obediência, a fé que te move à obediência? Foi o caso de Abraão. No primeiro momento em que ele foi chamado, diz a Escritura, que foi preciso que o pai dele, Terá, o tirasse de lá. Diz a Bíblia que Terá saiu de Ur da Caldeia, levando a sua família, e foi habitar em Harã. Então Abraão, de alguma maneira, ele saiu. Só que quando ele saiu do meio da parentela dele, mas ele saiu com o seu pai. Estando ele habitando em Harã, Deus mais uma vez o chama dizendo, sai da tua casa, da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para uma terra, ou vem para uma terra que eu te mostrarei. Então Abraão, nesse primeiro momento, ele vacilou na sua fé. Uma fé um pouco ainda, vacilante. Entretanto, agora, quando ele sai de Harã, ele sai sim, mas depois da morte do pai dele. Veja que ele ainda estava muito apegado à questão da família. E aí, depois da morte do pai, ele falou assim, meu pai morreu, então agora eu vou seguir adiante nesse chamamento. Só que aí ele leva consigo o seu sobrinho Ló. E Deus já havia dito, deixa para trás. Você precisa aprender a dependência de Deus. A fé, ela te projeta numa confiança plena naquilo que Deus diz, sem vacilar. O problema é que nós confiamos desconfiando, não é? É o elemento humano, é o coração do homem que ainda não aprendeu a confiar, isso porque confia muito ainda em si mesmo. Então, esse drama do homem que tem fé, mas que ainda não aprendeu a confiar em Deus, ele fica nessa crise de confiar e desconfiar ao mesmo tempo. Não sei se vocês entendem o que eu estou dizendo, mas a nossa experiência é assim. Nós temos a fé, você não duvida da sua fé, mas a sua fé ainda é frágil, ainda é uma fé tenra. Essa fé precisa passar por um aperfeiçoamento. E o aperfeiçoamento da fé só acontece mediante experiências. Ou seja, a fé tem que amadurecer, o tempo tem que passar, e Deus vai nos mostrando a cada momento a nossa fraqueza, até que você chega a um ponto de desacreditar de você mesmo. Enquanto nós confiarmos muito em nós mesmos, confiar naquilo que nos dá sustentação, ou naquilo que supostamente nos sustenta. Por exemplo, imagina, você confia na sua família, você tem os seus irmãos do seu lado, você tem o seu pai, você tem a sua mãe, você tem os seus amigos, você tem o seu trabalho, e tudo isso, então, você fala, não, eu confio unicamente em Deus. Aí Deus fala assim, então sai da sua terra, da sua família, da casa do teu pai, e vem comigo, vamos andar por fé. Eu vou te levar para um lugar que você não conhece, mas que eu vou te dar. Vou fazer de você uma grande bênção. E agora, na hora de deixar essas bases, esses fundamentos, aí foi que Abraão sentiu fraqueza, e ele leva Ló consigo. Estava lá, vivendo com Ló, e aí novamente vem mais uma experiência para mostrar a Abraão que ele precisa aprender a depender única e exclusivamente de Deus. Logo, os pastores de Abraão começaram a contender com os pastores de Ló. Ou seja, estava inviável que eles vivessem juntos, que eles continuassem morando na mesma região, no mesmo lugar. Foi então que Abraão teve que tomar a decisão de falar, Ló, você vai para uma direção, que eu vou para outra direção. Só que com tudo isso, Abraão foi aprendendo a deixar. Primeiramente, seu pai teve que morrer. Agora ele teve que deixar Ló para trás, ou ir para outro lado. Até que então, vivendo ele lá, desceu ao Egito. Chegando no Egito, diz que Faraó
se agraciou pela mulher de Abraão. E agora, o que responder ao rei? O rei quer saber que mulher é essa. Mulher muito bela, muito bonita. Aí vem o receio, vem o medo. E Abraão novamente vacila e diz para Faraó: não, é só minha irmã. É minha irmã. Está em casa, está tudo bem. Olha o risco que ele correu, né? E até não sei o que aconteceu, mas um risco muito grande, porque Faraó se afeiçoou da mulher de Abraão. E Abraão disse que era irmã, e falou: não, presta atenção, rapaz, é minha mulher. Mas e o medo de ficar preso, de morrer, do rei tomar a mulher dele, a força? Então ele quis fazer aquela, né, política da boa vizinhança, né? Mas tudo isso demonstra o quê? Que ele ainda confiava na sua própria habilidade de enganar as pessoas para se dar bem. E eu pergunto, mas ele é o pai da fé. Ninguém há de duvidar que Abraão tinha no coração uma fé genuína. Até porque em nenhum lugar da Escritura a fé de Abraão é colocada em dúvida. Em nenhum lugar da Escritura. Toda a Escritura vai dizer: Abraão creu, Abraão é o pai da fé, Abraão foi chamado amigo de Deus, Abraão foi justificado pela fé. Então não se duvida da fé de Abraão. Mas quando Abraão é colocado nessa linha da experiência humana, do dia a dia, aí nós vamos observar o quanto que Abraão era ainda um homem limitado e que ele precisava ser aperfeiçoado com respeito ao exercício da sua fé. Sabemos que Deus prometeu um filho a Abraão. Abraão, eu vou te dar um filho. Eu te darei um filho. O problema é que Abraão, quando foi para casa e foi conversar com a esposa acerca dessa promessa, foi cogitado, possivelmente pela própria mulher, se Deus, porventura, sabia dos problemas que ela tinha. Será que Deus sabe que eu sou estéril? Será que você avisou a Deus que eu não posso ter filhos? Porque tudo bem que ele queira me dar um filho, ele tem muita bondade, mas eu não tenho os meios. E aí começa um problema, porque eu imagino que todo dia a mulher dele falava isso para ele. Porque quando a mulher coloca uma coisa na cabeça, todo dia ela fala. Todo dia a mesma conversa, né? Na hora do almoço, na hora do jantar, na hora de deitar, de levantar. Ela está dizendo: Abraão, você já falou com Deus que eu sou estéril? Você já avisou que eu não tenho condições? Que eu nasci assim? Que eu não tenho nenhum meio? Isso foi encucando a cabeça de Abraão, encucando, foi falando. Um dia ela falou assim: Abraão, que tal você resolver essa pendência? Vai logo, faça um filho na minha escrava. Porque olha a lógica do pensamento de Sara. A escrava é minha, portanto o filho dela será meu. Então você vai lá, faz o filho e Deus cumpre a promessa. Abraão hesitou a primeira vez, hesitou a segunda, mas a ideia fixa de Sara ali não parava, e um dia ela conseguiu dar um golpe final em Abraão, dizendo: Abraão, ou você faz o filho na escrava, para cumprir a promessa, ou nada feito, porque tu já está ficando velho. E você sabe quando o homem fica velho, o que acontece com ele, né? Fica como, Vera? 6,5. Segundo a Vera, fica 6,5. Marcando 6,5 direto. Toda a vida. Misericórdia. Quando Abraão viu a possibilidade iminente de que ele ficaria impotente, ele falou assim: não tem saída. E aí, foi lá e fez o filho na escrava. Você percebe como que a fé de Abraão ainda estava em construção? Ela estava crescendo. É mais ou menos aquela ideia de que diz lá naquela parábola que Cristo conta no livro de Marcos. Ele fala que o reino de Deus é como uma semente que o homem lança sobre a terra, né? E aí primeiro a erva, depois o grão ou a espiga, depois o grão cheio na espiga. Ou seja, há um processo de crescimento. É aquela fé que, colocada no coração, ou nascida no coração, brotada no coração, ela precisa de crescimento, de desenvolvimento e de aperfeiçoamento, para que ela chegue na sua forma gloriosa, de completa confiança e, sobretudo, de experiência do reino de Deus. O reino de Deus está dentro do homem. A Bíblia fala de um homem, presta atenção,
que, encontrando um tesouro no campo, ele foi capaz de vender tudo o que ele tinha para adquirir aquele campo em razão do tesouro. Então pense comigo, o reino de Deus está dentro de nós, não é verdade ou não? E o reino de Deus é comparado a um tesouro escondido no campo, que o homem o encontrou. Ou seja, se esse tesouro está escondido, implica que, estando o reino de Deus dentro de todos os homens, ocorre que nem todos os homens encontraram esse reino dentro de si. Por isso que é dito que é necessário nascer de novo, né? Ou melhor, para ver o reino de Deus, para ser visto, percebido, para que você encontre esse reino dentro de você, é preciso então que você, quando você encontra esse tesouro, aquele homem da parábola encontrou o tesouro, o que ele fez? Ele vendeu tudo o que ele tinha. Imagine só a Vera, digamos que ela tenha casa, carro, fazenda, avião, o que mais, Vera? Apartamentos, tem triplex. Em Guarujá não? Não, mas tem triplex. Imagine agora que ela encontre um tesouro. Ela sabe que esse tesouro, presta atenção, é muito maior em valor, em riqueza, em bens, do que tudo aquilo que ela possui. Então, porque ela encontrou, ela tem a ciência, ela tem a convicção, ela vende tudo o que tem e compra aquele campo. Porque ela encontrou o tesouro. Sabe por que muitas vezes nós não conseguimos nos mover em direção ao reino de Deus? Porque não o encontramos ainda. Porque não o encontramos ainda. Essa semente do reino, relacionada com a fé precisa desenvolver. Primeiro, a erva. Depois da erva, o grão. Depois, o grão cheio na espiga. Olha o processo de crescimento de fé. Na medida que a fé, ela vai galgando várias experiências, que nós vamos sendo frustrados em relação à nossa capacidade natural, porque nós vamos deixando de usar a fé para usar a nossa habilidade, para usar a nossa força, para usar a nossa esperteza. Vamos tentando dar conta da nossa vida. Aí você é frustrado a primeira vez. Aí Deus quer te ensinar. Ande por fé. A fé viva no coração. Aí você é frustrado uma outra vez, uma terceira vez, e assim foi com Abraão. Mas cada vez que ele recebia uma frustração, ocorria que ele ia aprendendo o caminho. Até que um dia Deus falou assim: Abraão, você agora fará o seguinte: vai me oferecer o teu filho em holocausto. Irmãos, pensem comigo. Deus pediu a Abraão as suas terras, falou: sai da tua terra, da tua parentela e vem. Ou seja, deixa essa sua vida para trás. Deus pediu aquilo para ele. Como que Abraão, sacrifique tudo isso por mim. A fé de Abraão tinha que aprender a sacrificar o que ele possuía para servir unicamente a Deus. Depois Deus pediu o pai de Abraão: deixa a casa do teu pai. Com outras palavras, me entrega ele e segue sozinho. Pediu o seu sobrinho, Ló. E agora, depois que ele se frustrou, que ele fez o filho da escrava, mas Deus lhe apareceu e Deus lhe deu, então, o filho da promessa, o filho da velhice. Deus deu a Abraão o filho quando ele já estava impotente. A velhinha também estava lá ruim que só. Já a velhinha não tinha também os meios, era estéril. Uma velhinha estéril, enjoada. Abraão velho, impotente, enjoado. Um dia acordou, deu um negócio nele, um negócio esquisito. Acordou animado: mulher, estou animado. Do nada, milagre, né? Milagre. Abraão estava experimentando o Deus que ressuscita os mortos. Mas é verdade, é engraçado, mas está escrito na Escritura. E Sara, por sua vez, haveria de ter a experiência do Deus que traz à existência as coisas que não existem. Como ela nunca teve os meios de ter filho, Deus daria o que ela não tinha. E agora, e Abraão, que tivera,
porém estava morto, amortecido, é o termo bíblico. Deus ressuscita dos mortos a Abraão. Vocês estão entendendo o que eu estou falando claramente. E aí Abraão teve um filho. Pensa nesse filho. Primeiro, o filho da mulher que ele amava de verdade. Porque ele tinha outros filhos. No caso, teve um filho com a sua escrava. Mas foi apenas uma combinação para ter um filho. Não tinha laços. Mas agora ele tinha um filho da mulher que ele amava. 2, tinha um filho da velhice. Era o filho da promessa. Era o filho da experiência com Deus. Então aquele filho tomou de conta do coração de Abraão de tal modo que para Abraão tudo era aquele menino. Sabe quando você tem algo muito grande que enche seu coração, você vive e sofre por aquilo? Medo de perder muitas vezes. E nesse caso, esse filho já estava ocupando inclusive o lugar de Deus no coração de Abraão. Deus já não era mais o primeiro lugar na vida de Abraão. E aqui é onde Tiago vai dizer que neste momento, Deus fala: Abraão, me dê o seu filho. Me dê o seu filho em holocausto. Muitos ao lerem essa porção vão questionar, mas e porventura Deus pediria o sacrifício de um filho, de um ser humano? Outros criticam dizendo: esse Deus aí, um dia eu ouvi um homem, uma certa figura, aí falando dessa questão, mas o fato é que nós não podemos pensar dessa maneira, porque Deus de maneira alguma pediu que Abraão sacrificasse o seu filho sobre um altar imolado e o sangue derramado. Lógico, ali é uma pedagogia divina, é Deus ensinando a Abraão, levando Abraão ao exercício pleno dessa fé, e para nos ensinar que não existe fé sem entrega. Não existe fé apenas declarada. Ou a sua fé, ela tem um fruto palpável, real, concreto, ou não é fé. O grande questionamento de Tiago é exatamente este. Abraão, você vai me entregar o seu filho, mas veja, você vai até o Monte Moriá, caminho de 3 dias e 3 noites, vai subir o monte e vai fazer o altar, vai colocar o seu filho sobre o altar e vai sacrificá-lo a mim. Deus é muito sábio, porque Deus poderia falar: Abraão, senta aqui que eu vou te ensinar a fé. Sentar os dois, ou mandar um grande profeta, um anjo, e falar: Abraão, a fé tem que ser assim. Criar um conceito bonito, fazer um dogma da fé, explicar para Abraão. Não, Deus fala assim: eu vou ensinar a fé no cotidiano. A fé, ela está no coração, ela brota do coração, e ela tem que realizar efeitos concretos dentro do homem, de modo que esses efeitos se materializem e se manifestem no viver diário. Deus fala assim: Abraão, você vai a caminho de 3 dias. Sabe por quê que Deus fez isso? E Deus não pediu que Abraão sacrificasse o menino no mesmo dia, nem no quintal de casa, porque Abraão podia dar um surto de fé, e depois falar assim: ixi, Deus mandou, eu já matei, nem vi uma situação. Não, Deus queria que Abraão tivesse a reflexão da entrega. Cada passo que Abraão dava em direção ao monte era uma decisão a favor de Deus, pela fé. Cada passo. E o pior que, diz a Escritura, que nessas noites, dessas 3 noites que ele estava caminhando, foram noites em que o céu mais mostrava as estrelas, para que ele visse aquela multidão de estrelas e se lembrasse da promessa divina, que Deus daria a ele uma descendência como, ou tão numerosa como as estrelas dos céus, para gerar o conflito, que Deus vai dar uma descendência a partir deste filho, a quem ele pede em sacrifício. Essa crise é para dizer: não precisa entender perfeitamente tudo, apenas obedeça, entrega. E Abraão foi um dia, 2 dias, levando o menino, abraçado com o menino. Pai, mas não está chegando, né? Não, calma, filho, está chegando. É no Monte Moriá. Chegou ao pé do Monte Moriá. Ora, vamos somente nós dois, os criados vão ficar aqui embaixo. Pegou o feixe de lenha, colocou nas costas de Isaac. Falou: agora vamos subir o monte.
Isaac já era um menino crescido, observou, falou: pai, aqui está o fogo, aqui está a lenha, mas cadê o cordeiro? Se nós vamos sacrificar a Deus, onde está o cordeiro? Abraão olhou para o cordeiro e falou: ó, meu filho, Deus proverá. O cordeiro era o próprio Isaac. Deus proverá para ser o cordeiro. Mas o fato é que quando Abraão fez lá o altar e colocou Isaac, bem deitadinho, vira para cá, filho, papai vai amarrar a perninha, tá? Mãozinha, fecha o olhinho. E diz a Escritura que quando Abraão estava para descer o cutelo, ou seja, no coração, já estava formada a decisão da entrega. Ou seja, não havia mais volta, e não havia dúvida. O livro de Hebreus capítulo 11 vai dizer que Abraão, ao determinar entregar o seu filho a Deus em sacrifício, ele tinha a convicção de que Deus o ressuscitaria dentre os mortos, se fosse o caso. Ele estava claro. Foi o momento em que Abraão estava vivendo plenamente para Deus. Foi quando a fé de Abraão alcançou o ápice da maturidade e do aperfeiçoamento. Abraão agora se tornou de fato e de verdade o pai da fé. Quando ele foi descendo o cutelo, Deus diz a Abraão: não mate o seu filho. Isso demonstra claramente que nunca foi a intenção de Deus de que ele matasse literalmente o seu filho. Deus queria sim um sacrifício, mas que esse sacrifício ocorresse no coração de Abraão. É aqui no coração foi que Isaac foi morto. Quando ele entregou a Deus plenamente o seu filho, dando a Deus o primeiríssimo lugar na sua vida, acima do próprio filho que ele tinha, aí falou assim: Isaac, ou Abraão, o seu filho já foi sacrificado. Ele já foi imolado. Aí veja as palavras de Deus em Gênesis capítulo 22. Agora eu sei que temes verdadeiramente a Deus. Lógico, não vamos discutir os méritos aqui. A Bíblia usa de linguagem antropomórfica, de linguagem em forma humana, linguagem humana, para falar de coisas divinas. É lógico que Deus sempre soube. Deus não tem que esperar e nem fazer teste com ninguém para colocar à prova a fé de ninguém. Deus sabe de tudo. Agora, é você que tem que colocar a sua fé à prova. É você. Em outras palavras, no lugar de você ler, agora eu sei que temes verdadeiramente a mim, você tem que entender o texto de Gênesis como que dissesse: agora a sua fé, ela foi demonstrada por meio da entrega do seu filho. Agora sim a sua fé foi demonstrada, ela foi revelada, a sua fé foi aperfeiçoada, ela foi demonstrada. E por isso que o Tiago vai dizer que quando então Abraão entrega, oferece o seu filho, ele diz assim: com efeito foi com as obras que a fé se consumou. Então veja como está claro que Tiago não está reivindicando nenhum tipo de obra associada à fé, como que dissesse: a fé sozinha não é capaz de salvar, você tem que ter a fé, mas tem que ter também obras. Não, ele está dizendo que a fé genuína do coração, essa fé verdadeira, porque é viva, porque é orgânica, ela vai gerar fruto. E se ela não gera, então é uma fé, ele diz, inoperante, uma fé incapaz de produzir qualquer coisa. Portanto, uma fé manufaturada, fabricada, industrializada, como imagina você, uma fruta, uma maçã feita de parafina. Já viram? Coisa mais linda. Você pensa que é até de verdade. Ou você vê umas plantas que imitam a realidade, só que é de plástico. Não tem o poder de produzir fruto, flores, outras sementes, para que... Não, incapaz, totalmente incapaz. A fé, ela tem que ser demonstrada. Por isso que diz que foi pela fé que foi pelas obras que a fé de Abraão se consumou. Foi uma fé que chegou na sua maturidade, no ápice da sua
experiência e ela gera a obediência, ela gera a renúncia, ela gera a entrega. E é dito, e se cumpriu a Escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Quando ele diz se cumpriu, pense comigo como são as coisas. Quando foi dito isto aqui, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Não se refere, porventura, ao início da experiência de Abraão, quando ele foi chamado? Então, quando ele foi chamado, é dito que ele creu, é verdade, tinha fé. Só que essa fé que diz que justifica, essa fé que salva realmente, está aqui, ó, lê na sua Bíblia. Ora, Abraão creu em Deus, e isso, esse crer, lhe foi imputado para a justiça. Só que quando isso aconteceu, quando ele foi chamado, essa fé ainda estava tenra, precisava de desenvolvimento, de aperfeiçoamento, precisava de confirmação. Por exemplo, podemos colocar aqui um outro texto, só para os irmãos entenderem o que eu estou dizendo. Nós sabemos que Cristo morreu na cruz e que Ele ressuscitou dentre os mortos. E se Ele ressuscitou dos mortos, é certo então que Ele venceu o quê? A morte. Alguém duvida que a morte foi vencida por Cristo? Entretanto, é dito que quando então, por ocasião da ressurreição dos mortos, portanto uma expectativa escatológica, quando o Senhor então ressuscitar os mortos, e o mortal se revestir de imortalidade, o corruptível se revestir de incorruptibilidade, a fraqueza se revestir de honra, quando então os mortos levantarem, é dito, então se cumprirá a palavra que foi dita, tragada foi a morte pela vitória. Ou seja, é verdade que Cristo venceu a morte, mas é preciso então que essa morte seja vencida dentro de todos os crentes, dos homens, para que então, no final, essa palavra e esse fato realizado por Cristo, ele possa ter um alcance na experiência humana, naqueles que creram, e então essa verdade chegar no seu pleno amadurecimento e no seu pleno cumprimento, quando nós todos também vencermos a morte por ocasião da ressurreição. Então, no caso de Abraão, é verdade que a fé estava ali, só que ela precisava de atingir esse âmbito da experiência humana. A fé não está para as coisas metafísicas, embora tenha essa relação, mas a fé é que nos coloca dentro de uma experiência real e concreta com as coisas divinas. Afinal, fé é a substância das coisas que eu não vejo, ou das coisas que não estão para os meus sentidos. Então, observa que a fé não é algo que você fala, não, deixa aqui, a minha fé, quando for domingo, eu vou adorar a Deus com a minha fé. Aí vem com a sua fé para a igreja, aí canta os hinos e volta para casa e guarda a sua fé. Não, a fé genuína e a fé verdadeira, ela nos moverá diariamente, no dia a dia, onde você estiver, na sua família, no seu trabalho, essa fé, ela tem que se manifestar. Ela tem que se mostrar viva e produzir fruto. E os frutos da fé, quais são? Os frutos da fé. Quem sabe? Aí é o fruto do Espírito. Quais são os frutos da fé? Você está procurando um versículo, não vai encontrar. Não tem um versículo, o fruto da fé não tem. O fruto da fé é a obediência a todos os mandamentos de Deus. Ou seja, Deus fala, você diz que acredita, mas você não obedece. Por que isso acontece? Por que Deus fala tantas vezes e nós somos resistentes? É porque a nossa fé está em processo. E talvez você tenha sofrido muito na sua vida, mas talvez você não tenha percebido a relação do crescimento espiritual da sua fé com aquelas circunstâncias. Porque a primeira coisa que nós fazemos quando sofremos é pedir oração. Senhor, tira-me desse sofrimento. Irmãos, orem por mim para que Deus me livre desse sofrimento. Não é assim que nós falamos? Ou não é? Todo o sofrimento, nós queremos nos livrar dele. E não paramos para pensar que o sofrimento nos ensina, o sofrimento nos trabalha.
E, portanto, nossa fé, ela só vai sendo aperfeiçoada na mesma proporção em que, ao sofrer nas suas frustrações, sobretudo no que diz respeito à nossa capacidade humana de realização das coisas, é que quando nós sofremos, nós então fazemos a relação com a fé e aprendemos. Aprendemos quando? Quando eu falo, poxa, eu deixei de confiar, eu deixei de proceder para usar a minha própria habilidade, e aí agora eu sou não somente confrontado com isso, mas eu sou convencido de que a minha capacidade não gera resultado eterno. Então essa fé, ela se manifesta, o fruto da fé é a obediência. Abraão, ele chega no ápice da fé. Olhe, ele teve que sair pela fé, ele obedeceu partindo para uma terra. Então a fé produz o ato, a obediência de ele sair, mas ele sai ainda cheio de coisas, e ele tinha que ir abandonando ao longo do caminho essas coisas, para que no final a sua fé se realizasse plenamente na entrega total. Tudo o que Deus queria de Abraão, desde o princípio, era entrega total, rendição total, absoluta por Deus. Isso é produto da fé. A fé vai nos levar a essa entrega. A fé vai nos levar, ao encontrarmos o tesouro escondido, esse reino de Deus dentro de nós, vai nos levar a vender tudo o que temos para entrarmos nessa experiência. Não se trata aqui de riquezas terrenas, de dinheiro material meramente, mas é a disposição do coração de abster-se e de abandonar tudo o que porventura impede de nós termos essa profunda experiência dentro de nós com o reino de Deus. Então, o fruto da fé é a obediência. Ou seja, nós seremos movidos e seremos levados ao cumprimento de toda a vontade de Deus em nossas vidas. Aí vai ocorrer que nós não mais ficaremos na tentativa vã de obediência pelo dever. O dever compulsório do fazer. Pensa num castigo que é. Imagina uma pessoa que trabalha todos os dias, 6 da manhã às 6 da tarde, tem que pegar um ônibus cedo, chovendo, ônibus apertado, levando sua marmita, trabalha no pesado, para os outros, patrão chato, ele vai pelo dever compulsório, ou não? Sim ou não? Ou ele vai feliz, a coisa melhor do mundo é levantar cedo, pegar o ônibus para ir trabalhar. Não, ele vai porque ele é obrigado, por circunstâncias, sobretudo financeira, ele precisa daquele salário, do contrário não iria. Isso pode ser relacionado à experiência do homem, que por não ter ainda desenvolvido essa fé, ele vive na tentativa de obedecer a Deus. Aí, quando ele vai obedecer, é uma luta. A obediência lhe torna um fardo, uma cobrança. Tem que fazer. Aí eu tenho que obedecer. Eu tenho que proceder assim. Aí surge a questão do tal do amor, como dizem agora, né? Agora é o tal do amor. Aí então tem que amar. Isso lhe será um fardo. Você pensar que tem que amar o outro. Eu tenho que amar. É um mandamento. Se eu não amar, não serei discípulo de Cristo. Ninguém saberá que eu digo. Então eu tenho que amar. Como é que você tem que amar? E o que você fará para amar? Vou ter que amar agora. Agora, quando você tem a experiência da fé, a fé, ela vai te fazer perceber e experimentar a substância do amor que já está em você. Deus já derramou o seu amor nos nossos corações, já está aí. É a fé que vai fazer com que este amor se manifeste naturalmente. Por isso nós precisamos, ao invés de ficar pensando, eu tenho que realizar isso ou aquilo outro, nós precisamos começar a pensar e a repensar a nossa experiência de fé. E orar como aquele homem,
lá do Evangelho dos Evangelhos, disse ao Senhor: Senhor, ajuda-me na minha fé. A nossa fé precisa, portanto, desse aperfeiçoamento. Quando ela começar a entrar nesse processo de maturação e de aperfeiçoamento, toda a vontade de Deus, os mandamentos, aquilo que nós sabemos que é bom, que é o Evangelho, será algo totalmente natural dentro de nós. Abra sua Bíblia rapidamente no livro de Romanos, vou encerrar com esse texto. Romanos capítulo 10, versículo 17. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Ou como diz outra versão, a fé vem pela palavra, e a palavra... Não, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, a maneira que nós temos de promover o amadurecimento da nossa fé é exatamente nos expondo à palavra de Deus. Quando você se expõe à palavra de Deus, você então ouve, você deve ouvir a palavra com o seu coração, você deve ouvir a palavra como alguém faminto diante da comida, e ao ouvir a palavra, você deve então acolhê-la no seu coração, e você deve orar a palavra de Deus. Olha, de nada vale se nós tão somente frequentarmos igreja. A fé, essa fé tradicional, a fé professa, essa fé dogmática, ela é uma fé frequentadora de cultos e de igreja. Ela não tem relação orgânica com aquilo que é ministrado. Tem a sensação só de dever cumprido. Essa semana eu já fui ao culto domingo, pronto. Já levei meu dinheirinho, já deixei lá minha oferta, então já resolvi minha vida. Semana que vem eu vou de novo. Né? É preciso que quando nós nos reunimos para congregar, quando nós nos congregarmos, é preciso que nós tenhamos uma atitude, sejamos proativos em relação a tudo o que acontece, ouvindo a palavra com o coração e orando essa palavra, orando. A semana você tem um conteúdo de oração. Senhor, a minha fé precisa de amadurecimento. Senhor, a minha fé precisa de desenvolvimento. Senhor, a minha fé precisa de ser demonstrada. É preciso, Senhor, que a minha fé frutifique. É preciso que eu ouça Deus dizendo: agora sim eu vejo que verdadeiramente temes a Deus, como é dito de Abraão, no sentido de, agora sim, a sua fé tem a evidência de que é uma fé genuína. A evidência de uma fé genuína é o seu fruto. Então você pode orar essa palavra. E a semana que vem, quando você vier, você vai ouvir outra ministração acerca do Evangelho, e certamente você vai ser confrontado, que a palavra de Deus sempre nos confronta, e essa palavra vai gerar em nós o quê? A fé. Palavra ministrada, palavra acolhida, palavra que se torna objeto da sua oração, da sua meditação, ela certamente vai gerar o fruto. Isso é certo. Então é preciso que nós tenhamos essa atitude em relação às coisas espirituais. Eu sei que a gente vive no tempo mesmo de Laodiceia, isso é claríssimo. É um tempo de mornidão terrível, mas esse tempo ele existe para ser vencido. Nós somos convidados a vencer toda a apatia e, sobretudo, o tradicionalismo. Vencermos, sobretudo, a teologização da verdade para uma experiência orgânica da verdade. Este é o nosso grande desafio. Amém, igreja?